Gravando. Olá, meus alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me chamo Alivan Igor, professor do Colégio Curso Motivar, a maior escola de cursos profissionalizantes de Natal, quiçá do Rio Grande do Norte. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Meus caros alunos, dando continuidade ao módulo de Atualidades do Mercado de Trabalho, iremos discorrer hoje sobre diversos pontos interessantes, tá certo? E aí que vão aumentar com certeza a sua bagagem de conhecimento. Tudo bem? Iniciamos com a seguinte citação: se o homem não sabe a que ponto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Gente, é muito importante nós termos o nosso objetivo em mente. É interessante nós sabermos onde nós queremos chegar, tá certo? Então, é interessante sabermos em que lugar devemos chegar, tá certo? Então, pessoal, quando você sabe aonde você quer chegar, você já tem 70% do seu objetivo realizado. Basta você trabalhar firme, correr atrás, com disciplina, porque a distância do ponto que você está agora para onde você quer chegar, essa distância chama-se disciplina, tá certo? Então, é muito interessante você traçar a sua perspectiva, saber em que ponto você quer chegar. Estamos entendidos? Então, o que é o comércio? Algo espetacular. O comércio é algo surpreendente, tá certo? O comércio é uma atividade que está relacionada à distribuição de produtos no mercado interno e externo. Existem diversos tipos de comércios que movimentam a economia e empregam muitas pessoas no Brasil e no mundo, certo, gente? Então, o comércio é o crescer para os lados. É ali que mora o empreendedorismo, a troca. Então, gente, é algo surpreendente que melhora a sociedade, ajuda o outro, ajuda o cliente que está comprando e ajuda também o empreendedor, o empresário, tá certo? Então, é muito interessante. Você fica feliz em comprar um açaí e o dono da açaiteria fica feliz em te vender, fica feliz em prestar o serviço com qualidade, tá certo? E vice-versa, proporcionando realizações para ambas as partes. Bem? Então, o comércio. Os principais tipos de comércio são o varejista e o atacadista, tá certo? Que vendem respectivamente para o consumidor final, tá certo, pessoal? Então, o varejista é aquele tipo de comércio que ele vende em poucas unidades para o cliente final. Essa é uma característica do varejo, é vender em poucas quantidades para um cliente final, tá certo? Já o atacadista, o atacado, uma característica marcante é a venda em volume, a quantidade de vendas bem maior do que o varejo, certo? Normalmente, um cliente do atacado é um varejista, é um lojista que compra no atacado em maior quantidade para levar para a sua loja e revender em menor quantidade para o cliente final, tá certo? Com maior preço, já colocando em cima a sua margem de lucro, a sua margem de trabalho, de serviço, tá certo? Então, temos aí umas informações, uma característica que distingue o varejista e o atacadista. Tudo bem? Dentro do comércio varejista temos o comércio independente, integrado, tradicional, especializado, comércio de hipermercados, comércio exterior, e-commerce e entre outros, certo? Comércio independente é realizado por comerciantes que são donos de seus próprios estabelecimentos e não possuem ligação jurídica com intermediários. Gente, normalmente é o empreendedor individual, é o autônomo, é o informal.
O informal por quê? Porque ele vende ali de maneira independente e ele não tem a sua formalidade, ele não tem a sua formalização, ele não tem o seu CNPJ, o cadastro de pessoa jurídica, coisas que falamos na aula passada, tá certo? Então, eu vou vender roupas, vou lá comprar, não vou abrir firma, não vou abrir CNPJ e vou vender assim mesmo, por mim mesmo, de maneira independente, certo? Chamado de autônomo, chamado de informal, chamado também do comerciante independente, certo? Então, estabelecimentos que não possuem ligação jurídica, tudo bem? É interessante lembrar, gente, que quando você vai ter certos relacionamentos com distribuidoras, elas pedem o CNPJ para emitir nota fiscal, tá certo? Se você vai abrir uma padaria, com certeza é interessante que você tenha o seu CNPJ para que você tenha relacionamentos mais viáveis, um relacionamento com a Coca-Cola, para ela poder entregar mercadorias, né? E você ter um bom giro, ter um bom lucro e ela poder emitir a nota fiscal para você, tá certo? Comércio integrado é um comércio realizado com vínculos jurídicos, com intermediários, ou seja, ele precisa de CNPJ para você ter relacionamento, comprar de outra empresa. Eu vou comprar calça jeans em uma fábrica para me revender. Todavia, quando você for adquirir as calças jeans deste atacado, desta fábrica, ela vai precisar do seu CNPJ, do seu cadastro de pessoa jurídica, para que ela possa te entregar as peças em um preço viável, tá certo? Com registro, com a emissão da nota fiscal, tá certo? Então, gente, entre outros exemplos de comércio integrado, temos C&A, Azar e a Riachuelo. Evidentemente, são lojas grandes que com certeza têm os seus CNPJs, né? O seu cadastro nacional pessoa jurídica. Tudo bem, pessoal? Então, quando fala-se em uma empresa formalizada, é aquela empresa que abriu o seu CNPJ, tá certo? O seu registro. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, conforme eu falei também na aula passada, eu vou ensinar para vocês como é que abre a primeira categoria de CNPJ, o MEI, certo? Para que futuramente, digamos que vocês queiram abrir empresa ou loja, vocês vão saber como galgar espaços aí, tá certo? Então, o e-commerce. O e-commerce, gente, é show de bola também, né? Pessoas que gostam de vender aí pela internet. Esta modalidade de comércio é nova e muito promissora. Trata-se do comércio online, realizado em lojas virtuais e segmentadas, tá certo? Realizado em lojas virtuais e segmentadas. Então aí tem diversas formas de você vender de maneira online, tem o Mercado Livre, tem outros tipos de sites também que você pode fazer esse tipo de transações, esse tipo de vendas. Muito bacana, pessoal, é legal, certo? Contanto que é interessante termos certas técnicas aí, certo? Comércio exterior é o segmento realizado entre empresas multinacionais e entre governos de diferentes países, tá certo? Entre governos de diferentes países. O franchise é o comércio que tem um contrato com uma empresa que atua como franqueadora, tá certo? Então aí, esse franchise é bem tranquilo também, é um comércio que tem um contrato com uma empresa que atua como franqueadora, o McDonald's, por exemplo, né? Então, tem esse tipo de comércio, você adquire uma franquia, enfim. Então, muito legal também. Então, requer que você tenha um capital mais guardado para que você possa adquirir, né? Participar desse tipo de franchise, tá certo? Então, legal, gente. Como, por exemplo, a Forma, a CVC, tá certo? A Diniz, a Localiza, que são, dentre essas aqui, são umas lojas bem mais conhecidas, tá certo? No shopping aqui da capital, vocês conseguem também identificar diversas lojas como estas aí, tá certo? A ReHap, Boticário, certo? A Chocolates Brasil Cacau, então, enfim, diversas, Habib's, McDonald's, Girafas, Bob's, né, gente? Então, muito bacana essas franquias aí também, tá certo? Então, meus alunos, atividades econômicas das regiões. No norte, baseia-se principalmente no extrativismo vegetal de produtos como madeira, látex, açaí, castanha, extração de ferro,
cobre e ouro. Merece destaque também a Zona Franca de Manaus, tá certo? Então aí, na atividade econômica dessas regiões, tem esses que se destacam, tá certo? Nordeste, o turismo é muito forte. Há uma grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola desta região, certo? Centro-Oeste, a economia gira em torno da agropecuária, plantações de soja, milho, entre outros, pecuária bovina e industriais, certo? Sudeste apresenta o maior parque industrial do Brasil, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país. Os serviços e o comércio são bem sofisticados e diversificados, né? Sabemos que a região Sudeste também tem essa diversidade, tá certo, pessoal? Então, o Sul, a maior parte das riquezas provém do setor de serviços. O ramo industrial é apresentado principalmente pelos setores metalúrgicos, automobilístico, têxtil e alimentício. A agropecuária é bem forte na região. Gente, eu vou agora fazer a diferença entre os dois termos aqui, certo? Empresabilidade. Empresabilidade é a capacidade que as empresas apresentam de permanecerem competitivas em seu mercado. E se dá por meio de flexibilidade estrutural e de inovação. Se você tem uma loja de roupa, é interessante para você manter ali o seu grau de competitividade para com as outras lojas, é interessante que você esteja sempre inovando, criando estratégias para competir com as demais lojas do mesmo segmento. É interessante que você seja sempre inovador, busque sempre melhorias, promoções, estratégias, algo que você possa agregar valor ao seu comércio, ao seu negócio, tá certo? Então é interessante que para você manter a sua empresabilidade, é interessante que você seja também criativo e inovador, tá certo? Gente, já a empregabilidade é a capacidade que o profissional, o colaborador, tá certo? Apresenta para se manter empregado em sua área de atuação. E se dá por meio de atuação e aprendizado contínuo. Como eu sempre falo constantemente nas nossas aulas, que a qualificação, a preparação e a busca ela é contínua. Você está certo, você está na melhor instituição de ensino de Natal, que é o Colégio Curso Motivação CCM. Tudo bem, mas aí é interessante que quando você termine um curso, você faça também outro e assim vá preenchendo o seu currículo, se qualificando mais ainda, bem como preenchendo a sua estrutura cognitiva de conhecimentos e habilidades, tá certo? Então, quanto mais você se prepara continuamente, o seu grau, o seu nível de empregabilidade aumenta, tá certo? Então, quanto mais você busca continuamente, se prepara continuamente, se especializa continuamente, o seu grau de empregabilidade aumenta. Então, é mais difícil você ficar desempregado. Quando o seu grau de empregabilidade aumenta, é mais difícil que você fique desempregado, certo? Então, aquela pessoa que tem dificuldade de se recolocar, né, de se reingressar no mercado de trabalho, ela tem um grau de empregabilidade baixo, tá certo, pessoal? Então, ficou claro aí? Empresabilidade é empresa, está vinculada à empresa. Empregabilidade, emprego, colaborador, funcionário. Tudo bem? Estamos entendidos? Então, galera, o mercado de trabalho busca pessoas que tenham qualificação, autonomia para resolver problemas. Não é sempre que o seu chefe, o seu supervisor, o seu coordenador, o seu gestor deve estar ali, digamos assim, no seu pé, buscando, cobrando. Não. É interessante que você seja proativo e autônomo para que possa acrescentar ideias, tomar decisões de maneira autônoma, de maneira criativa, que inove, que agregue para a empresa, que jorre sangue novo na empresa. Liderança, que trabalhem em equipe, tenham habilidade de se comunicar. A comunicação é algo essencial, resolve muita coisa. Ou você piora ou você resolve. Com a comunicação, é uma ferramenta mais poderosa que nós temos e ela é gratuita, certo? Com a comunicação, ou você resolve ou você piora, tá certo? Então, iniciativa, orientação para mudança e resultados, cultura empreendedora e a capacidade de aprender.
tá certo? Sempre está em busca de novos aprendizados, tá certo? Então, sempre está apto a aprender, você é um aprendiz, um contínuo aprendiz, tá certo, gente? Então, legal. Pilares da carreira e da empregabilidade. Adequação vocacional. Adequação vocacional. É interessante que você escolha, gente, uma área, um segmento que você tem afinidade. Eu vou escolher venda porque eu tenho uma certa afinidade. Eu sou bom em comunicação, eu tenho uma facilidade de me relacionar com pessoas, tá certo? Então, quando você escolhe aquela profissão a qual você tem uma certa semelhança, a qual você tem uma certa vocação, fica melhor para você. Você faz com mais gosto, você ganha aquele rendimento, você ganha o seu salário, a sua remuneração, com mais vontade e com mais gosto. Não está ali apenas pelo dinheiro, né? Mas sempre realizado, gosta do que faz. Isso é muito importante também para a sua desenvoltura como profissional e sua produtividade no trabalho, certo? Competência profissional. Você deve ter a qualidade e as habilidades para poder executar aquele serviço ali. Se o serviço exige que você faça alguns cálculos, digamos assim, então você deve ter aquela competência para que você possa executar aqueles cálculos, certo? Então é interessante que você tenha competência para exercer aquela determinada atividade, certo? A ética, gente, ter aquele comportamento ético, né? Fazer o que é certo, mesmo sem estar sendo vigiado, certo? Saúde física e mental, gente. A nossa vida, ela, beleza, é separada por áreas, mas aí não tem como você trabalhá-las de maneira isoladamente. A pessoal, a profissional, né? Elas estão ligadas. E aí é interessante, gente, quando você tem a saúde física e mental, a sua saúde física e mental estão boas, melhora diversas outras coisas. Melhora muita coisa, tá certo? Então, melhora a sua desenvoltura no trabalho, melhora a sua desenvoltura nos estudos, na busca, na preparação, certo? Na sua disposição, então melhora tudo. Comunicação vibrante, gente. Interessante que você se comunique, principalmente quando se trata de vendas e atendimento. Você tem aquela comunicação vibrante com entusiasmo, porque aquela pessoa que fala, se ela não tiver apoiada no entusiasmo, o seu diálogo vai cair em ouvidos surdos, porque a sua comunicação não está apoiada no entusiasmo, tá certo? Então é interessante que a sua comunicação seja vibrante, tá certo? Então, reserva financeira, interessante que você tenha uma reserva financeira para ter essa questão aí, gente. Sabemos que é interessante a gente ter essa circunspecção, circunstâncias mais aspectos, para que a gente sabe que eventualidades acontecem, imprevistos acontecem. É interessante que a gente tenha uma reserva financeira para poder passar pelos obstáculos, tá certo? Porque é doloroso quando você passa por alguma dificuldade e você não tem uma reserva financeira, tá certo? Então, gente, é bom ficar atento muito a esse ponto aí. E quando o seu financeiro está colapsado, se você não tiver um equilíbrio mental bem estruturado, aí você pode sofrer muito, tá certo? Então, invista na sua imagem, tá certo? É interessante que você faça esse investimento na sua imagem, certo? Na sua qualificação, para que você seja um profissional bem mais visto. Tenha uma autoestima elevada, isso é um processo de trabalho contínuo também, a sua autoestima elevada e é contínua, né? E o network. Construa uma visão de futuro também. Interessante você sempre enxergar. O que é ter visão? É você enxergar o que ninguém enxerga. O que é ter visão? É você muitas vezes enxergar o que não está sendo visto por muitas pessoas. Isso é ter visão do futuro também, certo? Bom, gente, então ficamos por aqui, certo? Nesta aula, ficamos por aqui. Então, um grande abraço do professor Alho, né? Saudade de vocês. Então, fiquem com Deus, até a próxima. Se você sabe onde você quer chegar, você tem em torno de 70% a 80% realizado, tá certo? Basta batalhar com disciplina e seja apaixonado incondicionalmente pelo processo de execução, de fazer mesmo. Porque ideias, só ideias, é apenas ideias e nada mais, sem o processo de execução.
Tudo bem? Grande abraço e até a próxima.